Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje vem nessa noite que é uma noite especial, solenidade Pentecostes, onde toda a igreja se reúne para celebrar esses 50 dias após a Páscoa do Senhor, que nos faz recordar, segundo a primeira leitura também, o que 50 dias depois da Páscoa, se manifestou no meio dos discípulos, também ali o início de uma experiência nova, foi a experiência da igreja nascente. Celebrar o Pentecostes, ou o domingo de Pentecostes, é relembrar o nascimento da igreja. A igreja nasce nesse dia, nesse contexto, quando o Senhor inflama o seu Espírito Santo sobre os discípulos. Se for a segunda leitura de João, de forma imediata, no primeiro dia da semana, conforme nos relata o Evangelho hoje, se for a mais segunda leitura de Lucas, narrada nos Atos dos Apóstolos, 50 dias depois da Páscoa do Senhor, aqui não há uma contradição, mas há leituras diferentes de um mesmo ato. Jesus, quando deu a conhecer e manifestou aos seus discípulos a sua condição de ressuscitado, ele então inflama sobre os discípulos seus o seu espírito, a fim de que eles os ajude a compreender, como o Senhor havia dito: se eu não for, o Espírito Santo o Pai virá sobre vós, vós não compreendereis, compreendereis mais tarde. De tal forma que o Espírito Santo é a realidade que permite os discípulos, como vimos no Evangelho, amedrontados, fechados, abrirem-se para essa realidade, compreenderem na sua plenitude, alcançarem aquilo que o Senhor disse, a paz. Da mesma forma como essa realidade também, na leitura dos Atos dos Apóstolos, é a convicção dos discípulos da realidade plena, que os 7 dons, que nós lembramos inclusive ali, junto à Virgem Maria, Mãe de Deus, aquela bonita ornamentação que a nossa equipe de liturgia nos preparou, lembrando os dons, ali, a Virgem Mãe de Deus, que também estava no cenáculo com os discípulos, os dons que, embora lembramos os 7, não se reduz aos 7. 7, na verdade, nos lembra que o número significa número da perfeição. Portanto, no contexto daquele momento, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a Virgem Mãe do Senhor, ele desceu concedendo a eles a plenitude, o conhecimento de toda a realidade, e se não a realidade na sua no seu completo anúncio, no seu completo mistério, certamente o conheceu a partir da experiência com Jesus do ressuscitado, compreender aquilo que, embora não tenhamos a resposta inteira, completa, ao longo do tempo da nossa caminhada, que se estende até o fim, tempo escatológico, essa verdade se completará. Ou ela se tornará totalmente compreensível para todos. De tal forma que ali, naquele contexto da vinda do Espírito Santo, é o nascimento da igreja, porque o Senhor concede a ela o que ela necessita para anunciar a verdade. E a verdade é uma só. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é que Ele é o Filho de Deus. A verdade é que Ele venceu a morte e reapareceu vivo. A verdade é que Ele, tudo que pregou era o prenúncio do reino de Deus. A verdade é que tudo aquilo que anunciaram as Sagradas Escrituras e os profetas se cumpriu nele. É a verdade. Que não há possibilidade de compreendê-la na sua plenitude, num primeiro momento, mas para aqueles que se abrem aos dons, o Espírito do Senhor os dá a conhecer. Por isso, na leitura de Pentecostes, talvez a primeira, nos ajude a compreender melhor essa realidade, sobretudo pela manifestação do vento, do barulho,
que manifesta exatamente essa realidade de Deus e, ao mesmo tempo, o Senhor que começa ali, na realidade da igreja, um novo tempo, uma nova realidade. Como quem sopra, e ao soprar, como no início da criação, Deus concede uma nova realidade ao mundo, ao homem, que de barro é formado e soprado nas suas narinas o sopro da vida. Não apenas o som, o barulho, o vento, mas as próprias línguas de fogo. O que significam as línguas de fogo, senão aquilo que Deus está a comunicar? E aquilo que Deus comunica e que recai sobre os apóstolos, os discípulos do Senhor, eles infundidos por aquela realidade, envolvidos por aquela realidade, começam a anunciá-la. De tal forma que a multidão que ali está, inclusive, vai se mostrar confusa, pois os ouvia falar em sua própria língua, e cheios de espanto, diziam: não são todos eles galileus? O que esses galileus estão falando, que soa inclusive como línguas estranhas? Importante observar que as línguas estranhas aqui, não é que eles estavam balbuciando palavras mal compreendidas, falas que não haviam a possibilidade de compreender, não. O que os discípulos falavam, para o espanto de todos, como nós ouvimos, escutamos eles anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua, e eles eram homens de muitos lugares que se reuniam na cidade de Jerusalém, alamitas, medos, partos, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Líbia, judeus, árabes, gregos, romanos. Todos os ouviam pregar e anunciar em sua própria língua, e o que lhe parecia língua estranha, o que era estranho ou que causava espanto e novidade, era o Evangelho de Jesus. Era o anúncio do Evangelho. Era o anúncio daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus veio trazer, o significado do nome de Jesus. Era isso que causou espanto. E eles ainda se perguntavam: mas somos alamitas, nós somos gregos, romanos, cada um falando na sua própria língua, mas todos os ouvem dizer e anunciar a mesma realidade. Por quê? Porque eles estavam envolvidos pelo mesmo Espírito. E quando eles estão falando uma só língua, eles estão a pregar o mesmo Senhor. Um só Senhor Jesus Cristo, um só Deus e Pai de todos, um só Espírito que nos leva a compreender todas essas realidades, uma só fé, uma só igreja, um só povo, uma só comunidade, irmãos. É essa a realidade espantosa do domingo de Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, que hoje, quando nós trazemos para a nossa realidade, também queremos atualizar e relembrar e, ao mesmo tempo, reassumir, porque assim como naquele momento nasce a igreja, nós que somos essa igreja que continua no mundo presente, o que nós temos de igual àquele momento inicial? Também nós recebemos esse Espírito Santo. Também nós somos convidados a comunicar essa mesma verdade do Evangelho, da fé do Senhor, aos mais diversos lugares, cantos, pessoas, situações. Também nós somos inseridos em todos os povos, línguas e nações. A Igreja Católica, especialmente, não está em todos os países praticamente do mundo, em todos os lugares, desde os centros urbanos mais importantes até as periferias e lugares mais distantes, como no interior da Amazônia, como em países fechados à fé cristã, como, por exemplo, ainda que de forma talvez ainda não
oficial, mas até mesmo em países onde a fé não é assumida, não é permitida, lá estão os cristãos. E por que nós estamos lá? Por um desejo de proselitismo? Jamais. Estamos lá porque essa é a essência da igreja. Ela nasceu para essa vocação, ela nasceu com esse objetivo, que é levar a todos o conhecimento da verdade, que é Jesus é o Salvador. E essa missão que lá iniciou, hoje nós a reassumimos na nossa comunidade, porque também entre nós somos chamados a anunciar isso, a compartilhar isso, a viver essa realidade que é o Evangelho, que é a missão, que é os ensinamentos de Jesus, que é aquilo que a igreja nos concedeu, e aquele que haverá de nos fazer compreender é o Espírito Santo Paráclito, o Auxiliador, o Defensor. É Ele que inclusive não só nos faz compreender, mesmo que tenhamos visões diferentes, modos de compreender diferentes, modos de viver a fé e expressá-la diferente. Essa é a diversidade do Espírito. Uma igreja uniforme, uma igreja que pensa de um jeito só, que age de um jeito só, que se expressa de um jeito só, não expressa a vivacidade do Espírito Santo de Deus. Por isso que a igreja ela é sempre essa realidade dinâmica, rica. E essa diversidade, inclusive, mostra aquilo que Paulo vai compreender quando ele fala da experiência do corpo, que embora tenha muitos membros, forma um só corpo. Por que a importância de, mesmo que sejamos muitos, de diversos lugares, modos, e tenhamos diversas expressões e carismas, devemos unir-nos de forma única? Por quê? Porque o corpo, de certa forma, completo, não mutilado, não desfigurado, o corpo, ele é a expressão de uma pessoa. O corpo é apresentar uma pessoa. E a igreja, quando ela consegue exprimir essa sua realidade de comunhão, ela apresenta uma única pessoa, Jesus. Por isso Paulo diz, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus. Há diversidade de ministério, mas o mesmo Senhor, que realiza todas as coisas em todos. Portanto, essa unidade é para nós essencial para que nós possamos lembrar que somos de fato uma igreja, uma comunidade só de irmãos. E nesse dia de Pentecostes, nós somos chamados, ainda que aqui na realidade onde nós estamos como igreja, paróquia São Pedro, nos unir a todo o corpo místico da igreja espalhada pelo mundo todo, para que todos nós, na união pelo Espírito, pela unidade da fé, possamos sempre apresentar ao mundo essa pessoa que é Jesus. Essa é a missão da igreja. É isso que existe o Pentecostes. E para aqueles que têm dúvidas, se nós somos capazes de fazê-lo, não esqueçamos jamais que o Espírito Santo de Deus é que age em nós. Ele que nos dá o discernimento, o entendimento, Ele que nos une, Ele que nos aproxima, Ele que nos dá a clareza. O mesmo milagre das línguas que vimos lá em Pentecostes é a realidade do hoje, quando o Senhor renova esse Pentecostes, quando nós aqui, o que estamos a viver, a pregar, a anunciar, a assumir, é aquilo que no mundo inteiro estão os cristãos procurando viver também. Porque um só é o Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só fé. Que essa realidade possa ajudar-nos a compreender a dinâmica de nossa presença no mundo, nossa identidade cristã, nossa identidade especialmente católica, e que nós possamos rezar também por aqueles que, apesar de não estarem unidos a nós no batismo cristão e católico, mas não deixam de ser parte desse corpo, que são os cristãos, de muitas outras identidades e denominações cristãs, e que na busca, e aqueles que buscam a verdade, certamente não estão separados de nós. Somos diferentes, mas de um só corpo, que é a presença de Jesus na igreja e no mundo. Aqueles que destoam, separam, dividem, não encontram formas de se unir,
Tampouco também podem viver na fidelidade a experiência do Espírito. Porque se não estamos unidos, estamos divididos. E quem está dividido está pregando não Jesus, está pregando outro, inclusive cujo nome é o divisor. Mas aqueles que aceitam, a força vital de Jesus, que é capaz de unir, é capaz sim de expressar o rosto e a presença de Jesus no mundo, que é a continuidade de sua ação por meio dos seus que receberam dele essa infusão do Espírito e que, a compreendendo agora, tornam-a também anunciada em todos os lugares e a todo mundo. Que essa seja a nossa missão, que essa seja a nossa alegria nessa noite, que nós possamos abraçar essa realidade que Jesus nos concedeu.